Essa é a nossa segunda aula. Essa aula é muito importante porque ela vai explicar como o céu, do momento do nascimento, fica transcrito no mapa astral. E, obviamente, para isso a gente vai ter que se basear um pouco na astronomia. Então, o que nós vamos aprender hoje, a nossa aula de hoje, é sobre mecânica celeste. Esse é o nome dado, né, à astronomia que é aplicada na astrologia para que a gente possa entender esse céu. Porque esse céu ele fica projetado no mapa astral. E como? Através das casas astrológicas. Então, quando a gente olha um mapa, né, que vê aquela numeração, né, de 1 a 12 casas, então é isso, é porque nós vamos pegar, e a gente vai entender hoje, nós vamos ver como é que o céu fica projetado, e inclusive existem vários sistemas de casa para traçar os mapas, tá? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o Plácidos, que é o mais usado. Então, a primeira coisa mais importante realmente é o conceito de horizonte. O que é o horizonte para nós como observadores na Terra? Porque é óbvio que o horizonte ele divide a esfera celeste. Mas nós vamos estar sempre localizados como aquela primeira imagem que abriu a aula de hoje. Nós no centro do planeta, observando o céu. Então, nós vamos ver. É como quando a gente vai à praia. Quando a gente vai na praia, que a gente vê lá na linha do horizonte, né? Quando parece que o mar está terminando, e aí você vê a linha do horizonte, na verdade, isso aí é uma coisa aparente. É óbvio que não é o horizonte da abóbada celeste, mas é o horizonte do hemisfério que a gente vê. E óbvio que o que fica para baixo, para nós é invisível, né? Até no ponto de vista astronômico também. Isso também é invisível. Mas o importante é a gente saber que esta linha do horizonte é que mostra o ascendente no mapa. É aquela linha que atravessa de um lado para o outro, no meio do mapa, dividindo o mapa em duas partes, que é o hemisfério superior e o hemisfério inferior. Então, é importante a gente entender a astronomia, porque para a gente poder entender, obviamente, a astronomia aplicada ao mapa astral, à astrologia, para a gente poder entender realmente o gráfico do mapa. Então, existe uma diferença entre o horizonte verdadeiro e o horizonte aparente, aquele que a gente está vendo. Então, é isso, a gente vai perceber que esse horizonte vai dividir exatamente a Terra. E esse horizonte para nós, nós somos observadores, por isso que eu coloquei aqui, pois está no mesmo nível dos olhos do observador. Foi o exemplo que eu dei da praia. Você está numa praia e você vê aquela linha do horizonte ali, que obviamente é aparente, né? Por quê? É o que a gente está enxergando. E é o que a gente, como eu coloquei, como a gente acredita que está enxergando. Mas na realidade é isso, ele é aparente, ele não é o horizonte verdadeiro. Porque o horizonte verdadeiro, né, ele tem a ver com a superfície terrestre. Então, ele passa pelo centro da Terra. Esse horizonte verdadeiro nós chamamos de horizonte geocêntrico. Depois eu vou mostrar um mapa astral, que todo mapa, pela configuração do programa de astrologia, que você escolhe qual é o sistema de casas que você quer fazer, né? Que nós trabalhamos com a Plácidos, e também qual é o ponto de vista nosso, aí estava lá, está geocêntrico. Então é isso, esse horizonte, ele divide o planeta Terra em 2 hemisférios, e esse é o horizonte verdadeiro. Então ele divide o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, nós temos, inclusive, nesse horizonte verdadeiro, já que é norte-sul, nós vamos ter todos os pontos cardeais ali, norte-sul, leste-oeste. Porque vai nos dar essa orientação. E depois nós temos também o zênite e o nadir. O zênite está no alto e o nadir está embaixo. Isso é uma linha vertical. E isso aparece no mapa também, que a gente chama que é a cruz do mapa, que é o ascendente, que é dado por esse horizonte no momento que o Sol nasce, na linha do horizonte. Então, é o ascendente, esse signo está ali, o descendente e o nadir, que é o fundo do céu, e o zênite.
Então, veja bem, aqui eu até coloquei o exemplo de um mapa para vocês perceberem como é que isso funciona. Então, por isso que a gente pede o local de nascimento, até quando é o mapa do ano, né, que é a Revolução Solar, aonde vai passar o aniversário, ou onde passou, porque é extremamente importante essas coordenadas para nós. Então, a gente precisa da latitude e da longitude, para fazer o quê? Localizar a pessoa no planeta, para ver quais influências planetárias que ela recebeu e que vai funcionar a vida inteira durante o corte do cordão umbilical que ela recebeu, que vai ser o mapa. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo, né, o mapa de uma pessoa, ali está a latitude e a longitude da cidade em que essa pessoa nasceu. Isso é importantíssimo. E também essas explicações aqui, né, que vão mostrar também o geocêntrico, tropical, Plácidos, que é o sistema de casa que foi usado para traçar esse mapa. E aí está a linha do horizonte do lado leste, que aparece no mapa da pessoa. Então, veja bem. Agora, existe também, isso é importante, primeiro ponto importante, o horizonte. Agora, existem os meridianos também. Tá? Então, a gente vai fazer os meridianos sempre pelo meridiano principal, que é o de Greenwich. E para lá, então, a gente vai ver o sentido leste-oeste. Aí nós vamos ver o quê? A longitude. Então, a longitude é muito importante, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. 22 sul, que está no hemisfério sul, 54 minutos. Mas também nós vamos ver pelo meridiano. Então, esse meridiano vai mostrar que nós estamos do lado oeste a 43 graus, por isso que tem ali 43, West 14. Então, isso é muito importante porque vai localizando a gente, ou seja, ou vai localizando o céu no lugar onde a gente está, porque para cada lugar, para cada latitude e longitude, difere. Agora, também existem os meridianos, né, que vêm traçados pelos fusos horários. Então, a gente sabe que o planeta Terra tem 360 graus. No próprio mapa astral também, que nós temos a mandala, a circunferência do mapa astral, nós também trabalhamos com 360 graus. Obviamente, depois dividindo por 12 signos. Aqui nós estamos vendo no planeta Terra, então a gente vai dividir isso aqui por 24. Né? Entendeu? Por 24 horas. Então, nós vamos corresponder depois a 1 hora para cada um. Então, esse movimento do planeta, né, que é o movimento de rotação, ele é o responsável pelos surgimentos dos dias e das noites. Então, nós constituímos um sistema, né, de fusos horários para que a gente possa se orientar. A gente sabe que no mundo nós vamos encontrar 24 fusos horários, um correspondente para cada cidade, para cada país, por isso a gente pergunta qual é o país e qual é a cidade. Porque às vezes tem um país muito grande, como o nosso próprio, né, que tem 3 fusos horários. Então, a gente tem que perguntar o local de nascimento, mas não é só a cidade e o país. E isso é importante para nós. Então, tudo começa do zero, que é o Greenwich. Aí depois vai se somando, ou menos ou mais, conforme vai para leste ou vai para oeste. Tá? Então, isso é muito importante, porque para a gente poder fazer o mapa direito. Antigamente, nós não tínhamos programa de computador que já dava tudo traçado para nós. Então, é só você estabelecer esses dados, dia, mês, ano, hora, cidade e local, e o computador monta o mapa. Antigamente, nós tínhamos que fazer todos esses cálculos à mão, porque esses cálculos servem para você ver a posição dos planetas, aonde eles estavam no céu. Veja bem, existe diferença, tá? Signo não é constelação. Constelação é a terminologia para os astrônomos. Para nós, signo é próximo àquela constelação. E nós trabalhamos sempre na esfera do mental superior, não é do mental concreto, não é do mental da lógica racional. A astrologia se baseia já numa lógica analógica, por analogia. Tá? Então, veja bem, a astrologia ela trabalha com esses 3 grandes círculos que estão aí. E é muito importante. Obviamente, o primeiro deles, né,
que esse círculo que vai de um lado ao outro, que é justamente o horizonte geocêntrico que a gente trabalha, que vai ligar os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E aí isso vai ficar no mapa astral, essa linha, porque se quando olha para o mapa, o gráfico do mapa, você vê logo uma linha que divide a parte superior da inferior. Essa linha é o horizonte. É o horizonte geocêntrico. Então, a leste nós vamos encontrar o ascendente. E a oeste o descendente. O ascendente, como a palavra diz, é o signo pela hora do... Por isso que a hora é importante, que a hora é que determina. Pela hora que a pessoa nasceu, vai determinar o signo ascendente. Por quê? Esse signo tem a ver no horário entre 4 e 6 horas da manhã que o Sol estava ascendendo, surgindo na linha do horizonte. Tá? Não importa se eu nasci às 10 da manhã, se eu nasci meio-dia, esse ascendente tem a ver com o signo do horário que o Sol ascendeu, que o Sol apareceu na linha do horizonte. Essa outra que nós já acabamos de ver é o meridiano. Então, o meridiano também é muito importante para nós, porque vai dividir também, né, o planeta em hemisfério oriental e ocidental, mas que para nós, no mapa astral, vai definir, é como se fosse assim, o meridiano é vertical, né? A linha do horizonte, como o próprio diz, é horizontal. O meridiano não, ele já é esse círculo que está em pé aqui, né? Então, ele mede e vai mostrar no mapa, justamente no alto do gráfico do mapa, a casa 10, que é o meio do céu. E vai mostrar também o fundo do céu. Então, é importante a gente saber o meio do céu e o fundo do céu. Agora, tem um que a gente quase não trabalha, que faz essa conexão de um ponto oriental com o ponto do oeste. Isso é só para alguns sistemas de casa. No sistema de casa que a gente trabalha, que é o Plácidos, a gente já não usa esse círculo vertical, tá? Então, esses são os 3 grandes círculos que a gente trabalha na astrologia. E vai mostrar exatamente. Agora, interessante que não mostra a posição dos planetas em referência direta a esses círculos, tá? Mas nós vamos perceber isso no zodíaco, porque a hora do ascendente é que vai determinar todas as casas astrológicas. Então, nós vamos perceber essas 12 seções ou esses 12 signos zodiacais que têm a ver com a órbita aparente do Sol ao redor da Terra. Então, essa elíptica do zodíaco, que é essa esfera celestial que nós estamos vendo aqui, tá? Ela tem isso, ela faz e mostra para nós no plano horizontal, tá? E mostra para a gente entender como é que o mapa é montado. Então, veja bem, como eu expliquei. A elíptica do zodíaco, assim como o nosso próprio mapa astral, porque ele é o reflexo, né? Ele é a transcrição do céu, tem 360 graus. Óbvio que lá, né, eles vão ocupar uma faixa de 15 graus. Já esses signos, né, vão ocupar uma faixa de 30 graus. E é muito interessante, porque aqui no Brasil, ou aqui no hemisfério sul onde nós estamos, se você olhar para o seu mapa, as casas parecem que são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. É lógico que nenhuma das casas começa a 0 grau e vai terminar a 30. E tem a ver com o grau do ascendente, que o signo do ascendente vai ter um grau também pelo horário do nascimento. Então, todas as outras casas subsequentes também vão começar em outros graus. E não necessariamente é de 0 a 30. Então, aqui no Brasil, as casas são praticamente mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, por quê? Porque nós estamos próximo à linha do Equador. Mas existem localidades, tá? Que se vocês forem redigir o mapa para esses locais, vocês vão ver que a mandala vai ter casas muito diferentes uma das outras. Vão ter casas muito maiores e outras muito menores. Mas isso por quê? Porque está afastado do equilíbrio do Equador, porque é equilíbrio, né? Do Equador. Quanto mais próximo do Equador, mais as casas são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Então, é muito importante a gente entender essas 3 interseções, tá?
porque elas vão formar os pontos cardinais das nossas casas. Então, 360 graus da Terra vai cobrir um espaço de 24 horas. Mas a gente sabe que o Sol percorre 15 graus a cada hora. E o que é o mapa? O mapa vai dizer isso, exatamente onde o Sol está no momento do seu nascimento. Porque o mapa astral vai trazer o Sol do signo solar que tem a ver com a data do seu nascimento. Então, cada grau tem a ver com 4 minutos. Porque tem muitas pessoas que, quando fazem o mapa, eu não tenho a hora certa. Então, não ter a hora certa, existe uma outra técnica na astrologia, que é a correção, retificação do horário. Porque o horário, quanto mais preciso, mais importante e mais seguro e mais fidedigna é a interpretação. Então, depende, a interpretação do profissional, do astrólogo, depende muito dos dados que o cliente está fornecendo. Então, você vê, para cada grau, tá, do mapa astral, significa 4 minutos do horário do relógio. Tá? Então, é muito importante a gente saber. Óbvio que se a pessoa tem uma dúvida pequena, eu não sei se foi 3h15, ou se foi 3h16, ou 3h18, não tem problema, porque a gente está vendo ali. Né? Porque esse grau está 4 minutos. Então, é importante a gente perceber isso. Então, essas interseções são muito importantes. Primeiro, a do horizonte, como eu falei. Porque vai mostrar o ascendente, que é a casa 1, e o descendente, que é a casa 7. Agora, as outras interseções da eclíptica, não com o horizonte, mas com o meridiano, vai mostrar exatamente o meio do céu e o fundo do céu. Porque o ascendente é a cruz, é o braço da cruz horizontal no nosso mapa. Já essa elíptica com meridiano já vai mostrar a cruz no sentido vertical. Então, eu estou no horizontal, casa 1 e casa 7, e no vertical, lá no alto do mapa, casa 10 e casa 4. Então, é importante a gente entender como todo esse aspecto, né, físico mesmo, né, da astronomia interfere no nosso mapa. Então, a gente já sabe que essa linha horizontal divide não só a esfera celeste, mas como divide o nosso mapa também. E é sempre assim, a partir do centro, nós como observadores, vendo, né, entendendo esse céu do nosso nascimento. Isso é muito importante. Agora, a gente também vai ver que o mapa astral, ele também se divide em quadrantes, porque, lógico, se eu pego a cruz do mapa, eu vou ter 4 quadrantes. Isso vocês vão estudar posteriormente, mas é muito importante a gente saber que nós vamos ter 4 quadrantes, tá? Que são visíveis para nós. O primeiro e o segundo não eram visíveis, tá? Mas os outros corpos celestes são visíveis. Isso até você identifica no mapa, quando você vê o planeta, você vai saber se ele estava visível no céu ou não, no momento do teu nascimento. Então, o importante é isso. O meridiano é representado no mapa astral pelo eixo da casa 10, meio do céu, e do fundo do céu, que é a casa 4, que vai dividir a mandala do nosso mapa, né, no lado oriental e no lado ocidental. Isso é importante a gente entender. Então, todos os corpos celestiais que estão no hemisfério oriental, eles estão ascendendo, porque o mapa, ele trabalha no sentido anti-horário. Mas o céu, quando cruza a linha do horizonte ascendente, ele vai subindo pelo lado esquerdo do seu mapa. As horas vão subindo, 4 e 6, depois 6 e 8, 8 e 10, 10 e meio-dia. Então, por ali a gente vai localizando, pelo horário que a pessoa dá, a casa em que o Sol cai. Então, todos os planetas que estão no hemisfério oriental, eles estão subindo. E todos que estão no hemisfério ocidental, que é o lado direito, eles estão descendo, porque o mapa trabalha e funciona no sentido anti-horário. Então, quando os planetas estão no lado esquerdo do seu mapa, você já fica sabendo que aquilo ali tem a ver com o hemisfério oriental. E eles estavam ascendendo. Quando passa lá do alto do mapa, na casa 10, eles, pelo lado direito, eles começam a descender. Por isso que é descendente.
Por isso que a primeira casa, a casa número 1, é ascendente. Por quê? Está subindo. O Sol está ascendendo. Quando passa da casa 10, ele começa a descer. Então, por isso que quando chega na casa 7, a gente chama de descendente. Então, isso é muito importante a gente entender. E outra coisa, essa casa 10 é o meio-dia. É o meio-dia. Tá? Então, é chamado, tá, esse ponto superior de culminação do meio-dia. Porque, além de estar acima do horizonte, é quando o Sol está pleno, com a sua força maior. E, normalmente, quando a gente começa a fazer o movimento descendente, tá? Isso são pessoas que já nascem de 6 horas da tarde para meia-noite, vai ter o Sol embaixo, na linha do horizonte abaixo. Então, por exemplo, quem nasce à meia-noite vai ter o Sol no fundo do céu, por isso que chama fundo do céu, né? Porque é o Sol da meia-noite. Por quê? Está abaixo do horizonte. Então, está abaixo da culminação do Sol, porque aí é a culminação da meia-noite. Então, é importante a gente saber isso, porque quando a gente olhar para o nosso mapa, a gente já vai até saber entender pelo horário de nascimento por que o Sol está naquela casa ali. Então, o mapa astral é o gráfico que é levantado exatamente para o momento da primeira respiração, do corte umbilical, ou seja, do nascimento. E, óbvio, em relação a um determinado momento, aí é a hora, e o local. Esse local é muito importante porque vai estabelecer a longitude e a latitude. Isso para nós é muito importante também. Então, nós estamos vendo que tudo que está no gráfico do mapa tem a ver, né, com a astrologia, tem a ver com a astronomia. Então, nós vamos aprender a identificar essas interseções, tanto do plano do horizonte, do meridiano, com o lugar que a gente nasceu, do lugar que a gente nasceu, com a elíptica do zodíaco. Isso é importante, tá? Então, essas interseções do horizonte com o meridiano, é isso, geram as casas astrológicas. Porque o meridiano estabelece os fusos horários. Se você nasci às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, como eu disse, antigamente nós tínhamos que calcular tudo. Agora não. Você colocou o mapa, já traz calculado direitinho para você. Aí vai dar o grau, pelo horário do teu nascimento, vai dar o grau do signo que está no ascendente. A partir daí é que são todas as casas astrológicas são criadas no mapa astral. Então é isso, essas divisões das casas astrológicas são 12. E vai corresponder exatamente às divisões da esfera celeste. Então, é muito importante, agora vocês já vão saber identificar na linha do horizonte, o ascendente e o descendente, na linha do meridiano, vocês já vão identificar casa 10 e casa 4. Tá? Que tem a ver também, né, com a longitude, porque a latitude é horizontal e a longitude é vertical. Então, é muito importante vocês aprenderem que a casa 1 é a primeira casa do mapa. Então, esse é o ascendente. Então, isso em termos técnicos é o ponto em que a elíptica encontra o equador celeste. Agora, com a referência do local de nascimento da pessoa. Mas a gente sabe que, normalmente, tá, essa linha do equador celeste corresponde às 6 horas da manhã. Ali, então, o signo que estivesse ascendendo entre 4 e 6 horas da manhã, este signo é que vai ser o signo ascendente. E no sentido oposto, que é o descendente, lembra que eu falei que o Sol está ascendendo, todos os planetas desse lado esquerdo estão ascendendo, quando passa da casa 10, eles começam um movimento descendente. Então, quando chega na casa 7, a gente chama de descendente. Então, é o ponto da elíptica que encontra o zodíaco, sempre ligado ao local do nascimento da pessoa, mas que ali, no horizonte oeste, vai estar às 18 horas. Então, quando você olhar para o mapa de vocês, se vocês estiverem imprimindo durante a aula, vão poder anotar, então vocês já vão colocar ascendente, significa 6 horas da manhã. O descendente, 18 horas. Assim como, né, nós vamos ver o zênite,
que é o meio do céu, né? Que vai ser meio-dia, tá? E o fundo do céu vai ser meia-noite. Agora, uma coisa muito interessante, esse gráfico que eu estou colocando aí, né? Isso aí é o mapa rebatido para nós, tá? Então, nós temos leste do lado esquerdo, o oeste do lado direito. E, veja bem, a direção sul está no alto do mapa. E a direção norte no fundo do mapa. Porque isso é como se o mapa estivesse rebatido ao avesso, tá? Então, a casa 4, o fundo do céu, é o ponto em que exatamente o Sol vai se encontrar exatamente no fundo, no oposto do meio-dia. Então, vai ser a meia-noite. Então, é muito importante a gente saber que o meio do céu, tá, é meio-dia. Quem nasce entre 11, meio-dia e meio, vai ter o Sol na casa 10. E isso, a gente falando aqui da nossa latitude e longitude aqui do Rio de Janeiro, tá? Não estou me referindo a outros locais no planeta, não. Tá? Então, é quando o Sol atinge a sua força máxima, que a gente chama de zênite, é o meio-dia. É o meio-dia. Óbvio que uma pessoa que tem o Sol na casa 10 é uma pessoa que veio para brilhar como o céu, veio para aparecer, e é uma pessoa que vai ter um reconhecimento público, como o Sol tem. Então, depois nós vamos entrar nos aspectos interpretativos, mas só para vocês entenderem o fundamento que a astronomia tem para nós. Então, veja bem, essas casas astrológicas, elas vão corresponder, obviamente, primeiramente, aos pontos cardeais, mas lembrando que estão invertidos, já que o céu está refletido como um espelho para nós. Então, nós vamos encontrar o leste do lado esquerdo e o oeste do lado direito. Está invertido, né? Assim como o sul está no alto do mapa e o norte, né, está embaixo. Porque, lembre-se bem, é o céu do nosso nascimento refletido no horizonte como se fosse um espelho. Agora, é muito importante a gente entender como é que funciona o sistema de casas, né? Por isso que a gente tem também, quando a pessoa dá o horário do mapa com poucos minutos, ou até 1 hora, ainda fica fácil da gente fazer uma correção. Agora, quando a pessoa não sabe nem se nasceu de manhã, ou se nasceu à noite, ou se não tem certeza da hora, realmente aí tem que correr para essa técnica de descobrir qual é o horário do nascimento. Então, veja bem, o Sol percorre cada uma dessas 12 casas 2 horas, para poder completar as 24 do dia. É matemática. Então, o signo ascendente é aquele que surge no horizonte entre 4 e 6 horas da manhã, foi como eu falei, que vai corresponder ao movimento da Terra de rotação. Qual é o movimento de rotação? Quando ela gira sobre o seu próprio eixo, levando 24 horas. Então, esse movimento de rotação é que traz para nós os dias e as noites. Então, o signo solar é aquele que vai estar exatamente nesse movimento de translação ao longo desses 300, né? E 65 dias do ano. Então, é importante a gente guardar que a Terra, óbvio, a Terra tem 5 movimentos diferentes, mas a astrologia se baseia, primeiro, no movimento de rotação, ou seja, ela como um peão, girando em torno de si mesma, tá? Para fazer esse movimento imaginário de 24 horas, porque a pessoa vai dar o horário para nós e nós vamos precisar trabalhar com isso. O segundo movimento que a gente trabalha é o movimento de translação. Esse é o movimento que a Terra executa, né, ao redor do Sol. Porque, veja bem, todos os planetas do nosso mapa orbitam ao redor do Sol. Tanto é que cada planeta desse tem um ciclo, e o ciclo é justamente o tempo que esse planeta leva até completar uma órbita ao encontrar o Sol. Então, esse movimento de translação é importantíssimo para nós também, que é o tempo que a própria Terra faz ao redor, né? E tocar o Sol. Isso leva aproximadamente 365 dias. É um ano. 365 dias e 6 horas, porque aí completa o ano. Então, esse ano é muito importante para nós.
Outro movimento importante para nós, e que nós vamos falar na próxima aula, vai ser a precessão dos equinócios. Porque, veja bem, a precessão dos equinócios é tão importante para nós que o nosso ano verdadeiro não é o ano gregoriano, de 31 para o dia 1º. O nosso ano verdadeiro começa no equinócio de outono, normalmente 20 ou 21 de março. E nós vamos falar sobre essa precessão dos equinócios na próxima aula.